Estamos de volta com o programa Bem Viver. Hoje falamos sobre AVC, o derrame, aqui com o professor e pesquisador da UFOP, Deoclésio Chianca. Del, a gente recebeu algumas perguntas, vamos dar prioridade para elas, depois a gente continua o nosso papo. Gilmar do Morro Santana. Minha pressão é alta e tomo medicamento. Mesmo assim, eu corro risco de ter AVC? Ô Gilmar, essa é uma excelente pergunta e eu acho que um dos grandes motivos, talvez, da minha presença aqui é exatamente deixar duas mensagens. A primeira delas é o cuidado com o nível da pressão arterial. E o segundo é exatamente o seguinte: uma vez que se toma remédio contra a pressão alta, nós podemos situar alguma coisa que eu não sei se todos conhecem como o efeito rebote. O efeito rebote é aquele efeito que ocorre contrário à ação do próprio remédio que você tomava. Então você toma um antihipertensivo, significa dizer que esse remédio vai, de uma certa maneira, ou de várias maneiras, controlar baixando os níveis da pressão arterial. E você deixa de tomá-lo abruptamente. De uma maneira, resolve parar de tomar ou mesmo esquece de tomar. Esqueceu de tomar. Então, o efeito rebote se vem exatamente no dia seguinte e ele vem com um nível de pressão arterial muito mais alto do que anteriormente registrado. Então vamos dizer assim, esse remédio da hipertensão é como se fosse um antibiótico, tem que tomar certinho, né? Tem que tomar certinho todos os dias e com uma série de cuidados que eu não sei se hoje nós teremos tempo para falarmos aqui com relação ao exercício físico, ao tabagismo, ao sedentarismo, à alimentação e etc. Mas o que eu quero situar que é muito importante, e não só existe efeito rebote com os medicamentos antihipertensivos, existe uma série de medicamentos que podem promover o efeito rebote e ao invés de você ter uma ação aquela que é esperada, você tem uma ação contrária àquilo. Só porque deixou de tomar por um Só porque deixou de tomar. Então, tome o remédio, Gilmar, todos os dias, da maneira como foi prescrito. Mas tomando, ele corre risco ou não? Não, com certeza os riscos são os menores possíveis, porque com os níveis baixos de pressão, a possibilidade do AVC ela diminui abruptamente, diminui significativamente. No caso aqui da Vânia de Saramém, ela tem 33 anos e constantemente a pressão vai de 20 por 17 e ela desmaia. Ela pergunta se ela tem risco de ter AVC. A Vânia tem que ir imediatamente procurar um cardiologista, etc., e começar o seu tratamento contra os níveis altos de pressão arterial, de acordo com tudo isso que nós conversamos até agora. Né? Porque o 17 ali tá alto, né? É muito alto. Isso é perigoso. Tem que buscar um cardiologista amanhã. Julian, eu acho, do São Cristóvão. A atividade física ajuda a prevenir o AVC? Você estava falando isso agora, o sedentarismo, né, no Perfeitamente. É muito importante dizer para todo mundo que o seguinte, a atividade física é algo aeróbica, principalmente, ela é muito interessante, haja vista que os níveis de pressão arterial são reduzidos durante um determinado tempo. Quer dizer, durante o pós-exercício, a pressão cai e a frequência cardíaca cai. Então, é muito interessante e quanto mais exercício, mais esse nível menor de pressão arterial se estende. A Vilma da Bauxita, existem sinais de aviso antes da ocorrência do AVC? A gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco, né? A gente falou, você falou a respeito da dormência no braço, né? Exatamente. Então, tem alguns sinais, mas não são assim específicos, né, Não Del? são específicos, e a pessoa tem que ficar sempre muito atenta à questão dos níveis da pressão arterial. Alamira, desculpa, do Pilar. Pessoas que sangram pelo nariz constantemente têm menos chance de ter AVC? E o que causa o AVC? No caso, a gente já falou, né? A gente já causa comentou a sobre hipertensão, isso, mas essa questão de sangrar pelo nariz. Isso é outra especialidade, pode existir aumento de pressão arterial, mas na maioria das vezes pode ser alguma coisa mais específica que eu acho que não cabe agora essa discussão. Aparecida do Alto da Cruz. Meu marido sentiu dor na perna direita e foi contactado com AVC, que levou à morte. Gostaria de saber por que a dor veio na perna. Olha, na verdade, toda vez que você tem uma isquemia, essa isquemia ela pode ocorrer em qualquer região do corpo. E aí, no caso específico do marido, da senhora, aconteceu na perna. Então, assim,
a isquemia ela pode ocorrer em qualquer local do organismo. Então isso é uma coisa que... A isquemia seria A isquemia seria a diminuição do fluxo sanguíneo naquela região, quando você tem uma diminuição... vai até o cérebro, no caso. Não, porque na verdade, assim, veja bem, esse é um assunto assim um pouquinho mais... Já fica mais complexo um Não, pouquinho. não é que fica mais complexo. Eu acho que resumidamente a gente podia dizer o seguinte, quer dizer, a resistência que o fluxo encontra dentro do tubo, ela é proporcional ao diâmetro do vaso. Então, quanto menor o diâmetro do vaso, maior seria a resistência e maior será a pressão. Quando eu tenho um coágulo, por exemplo, que está produzindo uma isquemia do lado seguinte do vaso, quer dizer, eu diminuo esse fluxo e promovo uma dor qualquer e etc. Mas a pressão aqui está aumentada. Claro. Quer dizer, eu tenho que aumentar a pressão para eu poder fazer esse fluxo fluir, para eu poder fazer esse sangue fluir. E aí, consequentemente, essa pressão mais elevada vai levar também a pressão alta dentro dos vasos cerebrais, podendo acontecer um acidente vascular cerebral. Lembrando também que não são só os mais idosos, né, Del? Que podem estar sofrendo de Isso AVC. acontece com pessoas de todas as idades e cada vez mais com essa vida, digamos assim, sedentária e estressante que nós levamos, essas coisas estão acontecendo com pessoas muito jovens. E momentos de estresse também podem estar ocasionando, por exemplo, um AVC? No caso, sim. A pressão arterial aumenta? Claro, claro. Nós temos um sistema que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que controla essa questão do diâmetro do vaso. Né? E quando o simpático ativa, devido à questão emocional, você tem um aumento de determinadas substâncias que promove uma constricção desse vaso. Constricção e uma vez, seria apertar. Apertar. Seria quase que fechar. Ora, se eu fecho mais o vaso, eu tenho que fazer mais pressão para poder esse fluxo fluir, para poder esse sangue fluir dentro desse tubo. Então aí a mensagem, né, Del, é estar evitando sedentarismo, controlando a pressão, que mais? Evitar o tabagismo. Tabagismo, o álcool também é alguma coisa muito importante de diminuir. E só para vocês terem um dado assim, interessante, veja bem, a cada meio quilo que a gente aumenta de peso, 300 novos quilômetros de vasos são formados. Então, quando a gente aumenta a distância, a gente tem que aumentar a força. Então, você tem que fazer mais força e a pressão aumenta. Então, a obesidade é bem complicada nesse caso. A obesidade é muito complicada. É muito complicado. Isso mesmo. Bom, Del, espero aí que tenha passado a mensagem para todo mundo, né? E que as pessoas tenham aprendido aí um pouquinho mais para estar olhando bem a pressão. Perfeitamente. Estarei sempre à disposição. Uma boa noite para você. Muito obrigada pela participação, Del. E a gente fica por aqui. Lembrando que o Bem Viver tem o apoio da Trupe Boutique, que fica lá na Avenida JK, número 677. O telefone é o 3551-3580. A gente se vê na semana que vem. Até lá!